Este é mais uma dose regenerativa, o podcast da B4, a primeira bolsa de ação climática. E hoje, para começar, eu quero propor um exercício de imaginação para quem nos ouve. Opa, vamos lá. Imagine a seguinte situação. Existe uma dívida imensa, vital mesmo, que precisa ser paga com urgência. Só que aí, ao chegar no banco, o gerente simplesmente não sabe dizer qual é o valor exato dessa dívida e o processo para tentar pagar é um labirinto confuso cheio de intermediários caríssimos. Numa burocracia sem fim. Exatamente. E no fim das contas, quando o pagamento é feito, o recibo que entregam é tipo um pedaço de papel escrito a lápis, sabe? Escrito a lápis é uma ótima analogia. Que qualquer um pode ir lá e apagar e alterar, né? E, historicamente, para as empresas que tentavam entrar no mercado de carbono, essa era exatamente a realidade. Era a regra do jogo, infelizmente. Era um cenário super frustrante. Mas a imensa necessidade climática que vivemos hoje exige duas coisas inegociáveis, que são agilidade e clareza. Com certeza. O tempo daquelas promessas vagas e das planilhas obscuras definitivamente acabou. A urgência do nosso cenário atual não permite mais aquele amadorismo estrutural que a gente via no passado, né? O mercado inteiro exigia uma evolução técnica e também regulatória. E é exatamente por isso que o nosso mergulho nos dados de hoje é tão relevante para a nossa audiência. Nós vamos analisar um material riquíssimo que foi curado pela B4 com super destaque para um artigo base que carrega um título que, olha, vai direto ao ponto. Qual o título mesmo? Você já compensou. O primeiro passo para sua jornada sustentável. Excelente. E a nossa missão nesta exploração profunda de hoje é clara e bem direta, na verdade. Nós vamos desmistificar, passo a passo mesmo, o ato da compensação de carbono. Sim. A ideia aqui é demonstrar para a nossa audiência que esse processo, que durante décadas foi visto como tipo um clube de elite ou um labirinto burocrático impenetrável, ele foi totalmente reestruturado. Totalmente. Hoje ele se tornou tão simples, tão seguro e rastreável quanto abrir o aplicativo do seu banco no celular e fazer um Pix, uma transferência instantânea. É a democratização do acesso combinada com a mais alta tecnologia de governança financeira. Vamos desempacotar isso começando pelo ponto de partida lógico. Porque, veja bem, antes de resolver um problema, a gente precisa saber o tamanho exato dele, certo? Exato, é o básico. Não faz o menor sentido uma corporação investir em sustentabilidade de forma aleatória, atirando para todos os lados, sem entender a sua própria pegada. De jeito nenhum, é jogar dinheiro fora. Mas aí me tira uma dúvida, porque o mercado corporativo tradicionalmente foge de processos complexos. Como é que essa jornada começa lá na prática? Então, o diagnóstico é a fundação de toda essa jornada. E o material curado nos mostra que o fluxo na B4 foi desenhado justamente para abraçar diferentes níveis de maturidade das empresas. Níveis de maturidade, tipo... Tipo, se uma empresa já tem o dever de casa feito, sabe? Ou seja, se ela já realizou um inventário formal das suas emissões, o caminho é super direto. Ah, entendi. Ela simplesmente acessa bolsa.b4.capital, inicia o fluxo de abertura de conta para a pessoa jurídica e lá no momento do cadastro avançado de documentos, ela só faz o envio desse inventário. É um processo muito fluido e totalmente integrado. Mas, peraí, e para aquela empresa de médio porte, que não tem a menor ideia de por onde começar? Boa pergunta. Porque, historicamente, fazer um inventário de emissões sempre soa como algo super denso, que exige a contratação de uma consultoria enorme de engenheiros ambientais. Com meses de auditoria. Isso, meses de auditoria e um custo absurdamente alto. Isso não cria uma barreira de entrada enorme para quem está começando? Olha, criava. No passado criava sim, mas é justamente aí que a tecnologia entra para resolver o gargalo. Para quem não iniciou esse passo e não tem um inventário, o ecossistema oferece uma solução incrível chamada Agente do Clima. Agente do Clima? Isso, que está acessível no site agentedoclima.com. É uma ferramenta impulsionada por inteligência artificial que simplifica totalmente o cálculo. Nossa, inteligência artificial? Como assim? A IA faz perguntas super operacionais baseadas no dia a dia da empresa. Coisas como consumo de energia, o tamanho da frota de veículos, frequência de viagens aéreas.
Ah, coisas tangíveis. Exato. E aí ela cruza esses dados com fatores de emissão globais atualizados e calcula a pegada de forma praticamente instantânea. Que genial! E um detalhe muito importante aqui, não é só para corporações, tá? Pessoas físicas também podem usar a ferramenta para entender a própria pegada no mundo. Caramba, isso muda bastante a dinâmica mesmo, é acessível de verdade. Mas, lendo o artigo, eu notei um ponto que me deixou bem curiosa. Qual ponto? A plataforma exige o KYC, né, que é aquela sigla em inglês para conhecer seu cliente. Ela pede validação de documentos de constituição da empresa e, pasme, até verificação facial dos sócios. Pede sim. Para um mercado que precisa de tanta velocidade e adesão, essa quantidade de etapa de verificação não acaba afastando quem quer apenas compensar o carbono de forma rápida? Olha, essa é uma ótima provocação. Pode até parecer contraintuitivo exigir tanta verificação logo num primeiro momento, mas a lógica por trás disso é a construção de um mercado totalmente imune a fraudes. Ah, o medo da fraude. Exatamente. O mercado de ativos ambientais sofreu por muito tempo com a falta de credibilidade, justamente por ser permissivo demais no passado. É verdade, a gente via muito escândalo. Pois é. Quando a plataforma exige o KYC e a biometria facial, ela está, na verdade, construindo uma muralha de segurança em volta do ecossistema. Se o comprador não for verificado ali na entrada, a cadeia de custódia do ativo se quebra. Faz todo sentido. Essa seriedade na entrada, sabe? Essa identificação cristalina de quem realmente está agindo, que vai garantir toda a validade jurídica e o peso real de todas as ações ambientais que a empresa tomar dali para frente. Então é literalmente como abrir uma conta em um banco digital de ponta hoje em dia, né? Perfeito, é isso mesmo. Aquela fricção inicial garante a segurança perpetuamente para todo mundo. Entendi. É a diferença entre comprar um selo de internet qualquer e adquirir um ativo financeiro auditável de verdade. Bom, a gente resolveu o tamanho da pegada e a segurança da conta. O que nos leva ao que eu chamo de cardápio da sustentabilidade. Digamos que a nossa empresa fictícia descobriu lá no Agente do Clima que emite 100 toneladas de carbono por ano. Certo. A tendência de quem está começando seria simplesmente entrar na plataforma, filtrar ali pelo menor preço, clicar em comprar e dar o assunto por encerrado, né? Porque o artigo diz que essa é a abordagem completamente errada. Porque compensar apenas baseando-se no preço é tratar a sustentabilidade como uma simples taxa burocrática. Uma obrigação chata. Exato. E não como uma estratégia inteligente de negócios. O material destaca muito bem que o marketplace da B4 dividiu esse ecossistema em 10 nichos principais. 10 nichos? Sim. Estamos falando de projetos que variam desde logística e preservação florestal até energia limpa e agronegócio sustentável. A compensação precisa ser uma extensão estratégica do plano de operação da própria empresa. Nossa, eu estava pensando nisso como se fosse a lógica de investir no seu próprio ecossistema, sabe? Tipo uma harmonização. É bem por aí. O artigo até traz um exemplo muito bom de uma grande indústria onde o maior fator de emissão é o uso massivo de energia elétrica. Especialmente se ela estiver conectada a uma rede de matriz energética poluente, né? Se essa indústria escolhe investir sua compensação em um projeto de fazendas de painéis solares, ela está neutralizando exatamente a dor que ela causa na mesma proporção temática. Perfeito. Ou, imaginemos uma companhia que produz sementes. Se ela adquire créditos do agronegócio focados em agricultura familiar sustentável, a sinergia é perfeita. O que fortalece essa sinergia é justamente o impacto direto no balanço socioambiental da empresa, o famoso relato ESG. Sim, que todo mundo cobra hoje. Pois é. Ao escolher um projeto alinhado à sua cadeia produtiva, a empresa não está apenas comprando um alívio contábil de carbono, sabe? Ela está injetando capital em ecossistemas que dialogam diretamente com o seu negócio principal. O que faz muito mais sentido para a marca. Muito mais. E além disso, a plataforma transformou totalmente a maneira como isso é visualizado. Em vez daquelas planilhas cinzas, tradicionais e chatas, ao entrar no marketplace, o usuário se depara com certificados que possuem uma identidade visual muito rica. Ah, eu vi, isso é lindo! Sim, eles mostram o bioma que está sendo preservado, o animal símbolo daquele projeto específico,
É algo tangível e, ao mesmo tempo, muito profundo. E você mencionou essa profundidade técnica. O artigo cita que, com um clique, o usuário tem acesso ao white paper do projeto. Isso, o white paper. Para quem não é desse universo de tecnologia ou de finanças estruturadas, o que exatamente é esse documento e por que a presença dele ali tão acessível é tão importante? Olha, o white paper é, na sua essência, a tese de doutorado do projeto. Tese de doutorado, gostei. É o documento técnico detalhado que descreve minuciosamente toda a metodologia científica usada para provar que aquele projeto específico está de fato retirando ou evitando que o carbono vá para a atmosfera. Ele mostra os bastidores. Tudo. Ele mostra o escopo, as certificações externas, os dados geográficos e todo o histórico do originador. Ter isso a um clique de distância significa que a empresa não precisa confiar cegamente em um intermediário qualquer. A prova matemática está ali. A prova matemática e científica está literalmente na tela dela. Bom, a gente resolveu o alinhamento de propósito e o embasamento científico. Mas aqui é que fica realmente interessante. A gente entra na maior ferida histórica desse setor. A dupla contagem. Exatamente. Como a gente garante que o projeto lá no white paper não está sendo vendido duas vezes? Porque no mercado de carbono tradicional, o pesadelo sempre foi a dupla contagem. Era um problema sistêmico. Aquela história trágica de um originador mal intencionado, ou às vezes até desorganizado mesmo, vender a preservação da mesma área de floresta para uma empresa lá na Europa e no mês seguinte vender a mesma área para uma empresa aqui no Brasil. Usado registros manuais que não se conversavam de jeito nenhum. Isso. Como a plataforma resolve isso na prática de uma vez por todas? O que é fascinante aqui é como a transformação de ativos e o registro na blockchain mudam completamente as regras do jogo. E reforço, a transformação de ativos é o processo fundamental aqui. Como funciona essa transformação? É o processo de pegar aquele crédito de carbono certificado e convertê-lo em um registro digital único, inalterável, em uma rede descentralizada. O documento base explica que, ao clicar no projeto, o usuário acessa um painel com um link direto para o Scan. Scan, isso, que é o explorador público dessa blockchain. Mas, sendo o advogado do diabo agora, eu não sou engenheira de software. Se eu for a diretora financeira dessa empresa que está compensando, como eu leio esse tal de Scan? Entendo o receio. Isso não é complexo demais para uma auditoria interna rápida do dia a dia? Na verdade, a arquitetura foi desenhada justamente para ser muito intuitiva. Clicando no endereço do contrato lá no painel, abre-se uma interface com indicadores muito claros. Ah, visual. Bem visual. Você consegue ver em tempo real quantas compensações foram feitas, as datas exatas de cada uma e o volume em toneladas. E o mecanismo que impede a dupla contagem funciona mais ou menos assim. Conta pra gente. O blockchain é como um livro caixa digital gigante onde a tinta seca instantaneamente. Assim que o código executa sua transação de compensação, ele trava aquele ativo. Ele sai da prateleira. Exato. Ele é carimbado como utilizado. Nenhum ser humano, nem mesmo o criador do sistema, consegue entrar lá e apagar essa linha ou revender aquele crédito para outra pessoa. Isso é poderoso demais. É imutabilidade pura, garantindo que a dupla contagem seja matematicamente impossível. Isso traz uma tranquilidade imensa, de verdade. E essa transparência tecnológica se estende também para a precificação, certo? Sim, com certeza. Porque se o ativo é seguro, a gente precisa saber quanto ele vale de forma justa, sem aquelas taxas ocultas, né? O material curado aponta que acabou aquela história de ligar para um corretor e pedir uma cotação obscura no telefone. Exato. O fim da caixa preta da precificação é vital para a confiança do mercado. A plataforma oferece 3 caminhos de transparência absoluta para isso. Quais são? Primeiro, através do portal índices.b4.capital, onde qualquer pessoa, a qualquer momento, pode consultar o valor da tonelada de todos os projetos listados 24 horas por dia. É um painel de cotação em tempo real mesmo. Igual ao mercado financeiro. Igualzinho. Além disso, para quem busca análises de mercado mais densas, o blog da B4 publica diariamente, pontualmente às 17 horas e 23 minutos, o boletim de fechamento dos ativos sustentáveis. Todo santo dia.
E o artigo ainda menciona o livro de ofertas dentro da exchange da B4, né? Ou seja, quem quiser uma visão bem microscópica da oferta e da demanda, de quem está comprando e vendendo, a que preço, tem acesso a isso diretamente na plataforma. Isso, inclusive com tutoriais no YouTube ensinando a navegar por tudo isso. Facilita muito. É a lógica da bolsa de valores aplicada ao meio ambiente. Bom, a gente encontrou a pegada, escolheu o projeto certo, validou na blockchain e viu o preço justo ali na tela. A tecnologia resolveu a desconfiança. Mas a tecnologia não significa nada se a ação não for definitiva na vida real. O que nos leva à questão do momento do clique, né, da compensação em si. Esse é um ponto de inflexão na jornada descrita no artigo. Quando a empresa ou a pessoa física decide prosseguir com a compra ali na tela, a plataforma apresenta um aviso de responsabilidade, um disclaimer bem rigoroso. Rigoroso como? O usuário precisa testar ciência de que a compensação daquela pegada de carbono é um processo estritamente irreversível. Irreversível. Sim. Ao confirmar, o acesso é convertido de forma definitiva no certificado de ação climática. Olha, a palavra irreversível pode até assustar num primeiro momento, né? O pessoal pensa, se eu clicar errado, eu não posso pedir estorno? Por que tanta rigidez nesse momento? A rigidez reflete a realidade física do processo, sabe? Quando você compensa, aquele ativo de carbono está sendo, nos termos do mercado, aposentado. Ele não volta mais? Não volta. Ele é retirado de circulação para sempre para garantir que cobriu a sua emissão de fato. Se houvesse um botão de desfazer ali, abriríamos brecha para manipulação de mercado. Nossa, verdade. Alguém podia compensar só para o relatório, né? Exatamente. Alguém compensaria apenas para mostrar um relatório super positivo no fim do mês para os acionistas e depois cancelaria a operação. A irreversibilidade é o que separa uma simulação de marketing de um impacto climático real e definitivo. E ao mesmo tempo que o sistema cobra essa seriedade toda institucional, ele é incrivelmente inclusivo. E aqui eu quero focar num detalhe técnico que me chamou muito a atenção no texto, que é a tabela de fracionamento. O fracionamento é revolucionário. Eu vou usar a lógica do mercado de ações. Antigamente, você precisava comprar um lote padrão de 100 ações para investir numa empresa, o que deixava o pequeno investidor totalmente de fora da brincadeira. Sim, elitizava muito. Aqui, o ativo ambiental foi desenhado para ser divisível. A tabela mostra que um inteiro equivale a 1 tonelada de CO2. Mas o sistema permite descer a frações até 0,001, que equivale a apenas 1 quilo de carbono. A importância desse fracionamento não pode ser subestimada de jeito nenhum. Durante décadas, a neutralização de carbono foi um privilégio exclusivo de corporações multinacionais, petroleiras ou gigantes da aviação. Quem tinha muito dinheiro. Exato, porque só elas tinham capital para comprar lotes imensos de milhares de toneladas. Ao permitir a compensação a partir de 1 quilo, o mercado se democratiza radicalmente. Nossa, qualquer um pode. Qualquer um. A padaria do seu bairro, o escritório de advocacia local ou até mesmo um profissional autônomo trabalhando de casa, no home office, agora possuem a infraestrutura para participar do mercado de forma proporcional ao seu próprio tamanho. É a criação de um movimento de massa real. Porque, convenhamos, para resolver a necessidade climática global que a gente enfrenta hoje, não adianta dependermos só de 100 grandes empresas fazendo ações gigantescas. Não fecha a conta. Precisamos de milhões de pequenos e médios atores participando de forma contínua. E no meio desse fluxo todo, o artigo cita uma pergunta voluntária que aparece na tela ali no finalzinho. Qual é a sua pegada de carbono mensal? Porque o sistema para tudo e faz essa pergunta bem na hora do checkout. Então, essa coleta de dados tem uma função estratégica coletiva. Essa resposta voluntária, ela alimenta o relógio de ação climática da plataforma em tempo real. Que legal. É uma forma de agregar dados de intenção e de perfil de emissão da comunidade. Isso vai refinando o nosso entendimento macroeconômico sobre o comportamento da demanda por soluções sustentáveis. E ajuda na oferta, né? Exato. Ajuda muito a calibrar a oferta de novos projetos no futuro, sabendo de onde vem a necessidade. Então, o botão é clicado, a transação é gravada na blockchain de forma imutável e o certificado de ação climática vai para a carteira digital do usuário. Então, o que tudo isso significa?
significa virada de chave. Na prática, para o diretor financeiro ou para a gestora de marketing daquela empresa, o que esse certificado significa na segunda-feira de manhã? Ele é só um diploma digital bonito para ficar lá esquecido numa pasta de downloads, ou ele tem peso real no balanço da empresa? De forma alguma é só um diploma. É exatamente após o clique que começa o verdadeiro retorno sobre o investimento, o que finalmente desconstrói aquele mito antigo de que cuidar do meio ambiente é apenas uma linha de despesa passiva. Só custa, né? Exato. O material elucida essa dinâmica, dividindo as vantagens corporativas em 3 pilares fundamentais, mostrando como a sustentabilidade vira inteligência de negócios de verdade. Vamos passar por cada um desses pilares, porque eu acho que é aqui que muita gente deixa dinheiro na mesa. O primeiro pilar citado lá é o plano de descarbonização. Como uma compensação de carbono afeta as finanças tradicionais de uma empresa? Afeta diretamente o custo de capital dessa empresa. Quando a corporação prova, de forma inquestionável via blockchain, que cumpriu exigências sustentáveis, ela integra esse certificado de ação climática ao seu balanço socioambiental. Certo. E o mercado financeiro tradicional analisa o risco das empresas baseando-se em métricas ESG. Um score ambiental melhor sinaliza para os bancos que aquela empresa está atenta aos riscos climáticos e regulatórios do futuro. Está preparada? Está preparada? E o resultado prático disso? Bancos tendem a oferecer linhas de crédito com taxas de juros bem mais baratas para empresas com bons scores sustentáveis. Resumindo, menos risco climático significa crédito mais barato. Uau! Isso é um argumento imbatível para o financeiro. Inquestionável. O segundo pilar já toca em algo mais visível para o público, que é a publicidade e o marketing. A gente mencionou antes que o certificado tem uma identidade visual linda do bioma e do animal protegido, né? O artigo sugere que esse formato não foi feito ao acaso. Ele já nasce otimizado para a comunicação digital, é isso? Perfeitamente. Ele foi desenhado para ser uma ferramenta de engajamento nativa. É o formato ideal para ser compartilhado em um formato de Reels ou Stories no Instagram, ou para ilustrar uma página de transparência no site oficial da empresa. Super visual. Muito. E o artigo incentiva a empresa a ir além. Usar esse passaporte visual para procurar os originadores nas redes sociais, interagir com as cooperativas ou as ONGs que estão lá no campo executando o projeto. Criar uma conexão de verdade. Isso. Isso gera um storytelling real, mostrando para o consumidor final que o investimento daquela marca está de fato protegendo um ecossistema específico e melhorando a vida de comunidades locais. E o terceiro pilar me parece ser o mais negligenciado de todos, que é a contabilidade pura e simples. O material é muito enfático ao recomendar que as empresas sentem com seus contadores para analisar essa compensação. Fundamental. Por que o contador precisa entrar nessa história? Porque o investimento em sustentabilidade, quando é bem documentado por ativos rastreáveis, cruza diretamente com a inteligência tributária. A legislação possui mecanismos que permitem reportar esses investimentos em compensação de forma estratégica no balanço patrimonial. Sério? Tem benefício de imposto? Dependendo do regime tributário da empresa, há benefícios legais e deduções que já existem na lei, mas que muitas organizações simplesmente ignoram por não terem a documentação com rigor técnico necessário. A rastreabilidade devolve essa segurança para o contador poder assinar embaixo tranquilo. Faz todo sentido. E o artigo aponta que o ecossistema ainda oferece recursos extras para quem quer integrar isso profundamente na operação diária, né? O texto sugere até entrar em contato pelo e-mail esg@b4.capital para acessar ferramentas avançadas. Ferramentas incríveis, aliás. Estamos falando da possibilidade de a empresa conseguir o selo de ação climática oficial, de estampar QR Codes físicos nos próprios produtos e até de ter o seu próprio relógio de ação climática. Personalizado, né? Isso, com a identidade visual da marca, exibindo os dados de impacto ao vivo no saguão da empresa ou no site corporativo. É transformar a intenção em um ativo palpável para todo mundo ver. E para colocar tudo isso em perspectiva para quem nos ouve, se a gente olhar para frameworks globais e locais, como o Programa Brasileiro GHG Protocol da FGV, super conhecido. Notamos que ele sempre foi excelente para criar metodologias de como as empresas devem medir e relatar as suas emissões,
No entanto, historicamente, a gente via corporações entregando relatórios brilhantes de mensuração, mas estagnando totalmente na hora de agir por falta de infraestrutura segura. Ficava só no papel. Exato. O que a B4 construiu foi a ponte prática. Pegou a intenção do relato e forneceu um trilho financeiro, tecnológico e legal para transformar essa medição em uma ação climática real, incontestável, auditável por qualquer pessoa e estrategicamente rentável. É a evolução da teoria para a prática incontestável, né? E para encerrarmos a nossa exploração profunda de hoje, eu quero deixar um cenário para nossa audiência refletir. Vamos lá. Imaginem um cenário de uma pessoa entrando em um supermercado em um futuro muito próximo. Ela pega um produto qualquer na prateleira e ao lado do código de barras tradicional há um QR Code de sustentabilidade. Incrível. Ela não exibe um site de marketing genérico. Ela exibe em tempo real a história exata do impacto ambiental da produção daquele item, provando via blockchain quantas gramas de carbono a marca precisou neutralizar e qual floresta ou projeto de energia foi financiado para que aquele produto chegasse até ali, na mão dela. É o futuro do consumo. O poder de escolha será pautado pela transparência absoluta. E como vimos nos dados hoje, a arquitetura tecnológica para que isso aconteça não é ficção científica. Ela já está em plena operação. 2026 é o ano da conformidade. E você não pode ficar de fora. Esse foi mais um Dose Regenerativa, o seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente no Spotify e não esqueça de abrir sua conta na B4. www.b4.capital. Acompanhe o fechamento dos ativos sustentáveis todos os dias, às 17h23 no blog da B4 e para consultar os preços em tempo real, acesse índices.b4.capital.